Aleluia. Queridos, hoje, como muitos puderam ver aí no banner que a gente divulgou, o tema que Deus colocou para a gente partilhar é: quem é o meu próximo? Porque a gente fala tanto disso, né? A gente fala que temos que ajudar o próximo, e aquilo parece que está até escrito dentro da gente. Na verdade, isso está mesmo. Deus colocou dentro de você os principais mandamentos que Jesus resumiu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente parece que tem que ficar fazendo um esforço, às vezes até para sair disso, né? Se a gente quiser fazer algo contrário, como não amar a Deus e não amar as pessoas, a gente precisa se esforçar para isso não acontecer. Porque automaticamente o nosso espírito que está em Deus, ele busca isso, né? Então nós precisamos, para entender hoje, para a gente começar a partilhar aquilo que Deus quer falar conosco, nós precisamos começar a entender primeiro a nossa relação com Deus. Porque não tem como eu entender a minha relação com o meu próximo sem eu entender primeiro a minha relação com Deus. Porque na maioria das vezes, amados, nós temos uma relação com Deus aonde eu, me aproximando de Deus, eu acho que isso vai fazer com que Deus faça algo para mim. Sendo que na verdade Deus, o que Ele tinha que fazer para mim, Ele já fez. Aleluia. Porque se você às vezes está aqui e fala assim: como assim, pastor? Eu ainda estou precisando de alguma coisa. Não, a mais importante Ele já fez. Ele te salvou na cruz. Ele mandou o seu filho para que você, entendendo a tua natureza, você fosse salvo pelo entendimento da entrega. Então o que Deus realmente de fato precisava fazer por nós, Ele já fez. Ele nos salvou. Então, para a gente entrar nesse raciocínio, você precisa entender aqui essa noite que a minha vida espiritual com Deus, ela não pode ser os meus olhos voltados para Deus, para que Deus faça algo por mim, porque isso não é um homem espiritual, isso é um homem religioso. Porque o homem espiritual entende que agora não é mais os seus olhos para Deus para ser favorecido, mas é os olhos de Deus nele, para que ele veja o próximo. Aleluia, amados. Porque em Marcos no capítulo 8, não precisa você abrir, nós vamos partilhar o texto. Em Marcos no capítulo 8, a gente vê quando Jesus trouxeram um cego para ele. E Jesus então foi lá, cuspiu no chão. Jesus fazia uns trem muito louco, gente. O povo acha que a gente é doido aqui, porque vocês não viram tanto que Jesus é mais louco ainda. E Jesus cuspiu no chão, pegou o barro, passou nos olhos do cego e falou assim: e aí? O que você está vendo? E aí o cego falou assim: eu vejo homens andando como árvores. E aí Jesus foi lá e colocou as mãos de novo nos olhos dele e falou assim: e agora? O que você vê? Ele falou: então agora eu consigo ver os homens. Porque na verdade, querido, não adianta Deus abrir o teu olho só para você enxergar alguma coisa. Porque aquele cego não enxergava nada. De repente ele já enxergava algo, porém não era o que Cristo queria. Cristo queria que ele visse. Porque enxergar, ele estava enxergando homens como árvores, e já estava bom demais para quem não enxergava nada. Porém Cristo foi lá, pôs as mãos nos seus olhos e falou: agora olha de novo. Aí então ele viu. E o que ele viu? Pessoas. Por isso que Deus quer abrir os teus olhos. Ele não quer abrir os teus olhos para você enxergar, Ele quer abrir os teus olhos para você ver o próximo. Por isso que a cegueira que Deus quer nos curar aqui essa noite é de você entender quem que você precisa ver. Quem que você precisa ver. Então eu queria partilhar um texto com vocês. Abre agora sim a tua Bíblia, lá em Lucas capítulo 10, no versículo 25. Lucas 10, a partir do verso 25. Eu quero estar contigo. Aleluia, Senhor. Quero ser teu amigo. Eu quero estar contigo. Eu quero ser teu amigo. Sim, Deus, sim. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo. Fique à vontade, Senhor. Fique à vontade para o Senhor fazer, não aquilo que nós pensamos, mas aquilo que o Senhor quer fazer. Coloca em nós, Deus, o Teu Espírito.
Coloca em nós a tua natureza, que a gente possa sair daqui essa noite sentindo o teu abraço, sentindo o teu amor. Que nós não saiamos daqui essa noite da mesma maneira que entramos, Senhor. Nós somos falhos, Deus, pecadores. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor, das nossas falhas. Mas nós nos colocamos agora diante do Senhor, na esperança de que o teu amor nos alcance, na esperança de que a tua misericórdia nos transforme, Senhor. Transforma os teus vasos, Deus. Mais íntimo de ti, Cheia lá, e me tornar semelhante a ti. Sim, sim. Eu quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Aleluia, Senhor. Diz assim: levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram, espancando e se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou distante. Igual do mesmo modo também passou um levita, chegou àquele lugar e vendo passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele eu te pagarei quando voltar. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Querido, Jesus quis explicar para esse homem, porque, para começar, quem se levantou para perguntar para Jesus foi um mestre da lei. Não era uma pessoa leiga, não era alguém que não sabia, era alguém que sabia. Só que tem um negócio, querido, ele era um religioso. E todo religioso, quanto mais ele sabe da lei, mais ele quer provar Deus, mais ele quer testar Deus. Então ele se levantou para Jesus, não na intenção de aprender, mas na intenção de apertar Jesus naquilo que Jesus ia falar. Então ele falou assim: como que eu tenho que herdar o reino dos céus? E aí Jesus então virou para ele e falou assim: como que está escrito? Olha como que Jesus fazia. Jesus não anula a lei. Jesus falou assim para ele: como que está escrito? Ele falou assim: amarás ao Senhor teu Deus de todas as forças e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus virou para ele e falou assim: então tá bom, vai, faz isso e você vai viver. Simples assim. Jesus não veio anular a lei. Jesus veio dizer para a gente, falar assim: olha, quando meu pai disse isso na lei, ele não estava querendo dizer o que vocês estão fazendo, ele queria dizer era isso. Jesus falou para aquele homem, falou assim: então, meu querido, para você ser salvo, você acabou de falar. Ama o Senhor teu Deus de todas as forças, de todo o teu coração, com todo o teu empenho, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí aqui a gente entra num cenário que a gente descobre que amar a Deus é fácil, mas o difícil é amar o próximo. Porque ele não questionou
qual Deus que eu tenho que amar? Aonde está esse Deus? Ele só falou assim: quem que é meu próximo? Querido, nós precisamos entender uma coisa aqui essa noite. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama o próximo que você está vendo. A Bíblia diz isso em Tiago. Como que você diz que ama a Deus que você não vê e não consegue amar o próximo ao qual você vê? Porque nós vivemos às vezes um evangelho de abracadabra. Nós queremos um negócio voltado somente para nós e os nossos olhos. Então eu amo a Deus e eu não consigo praticar isso em favor dos meus irmãos. Então Deus pegou ali essa parábola e Jesus falou assim: então hoje eu vou abrir os olhos de vocês. Porque quando ele disse assim, quem é o meu próximo? Aí Jesus começou a contar a parábola. E aí ele falou assim: certo dia, um homem descia. Presta atenção nisso aqui. Um homem descia. Querido, quem de nós não desce na vida alguma vez? Quem de nós não desce? Para começar, nós descemos do céu e fomos enviados para a terra. Quem de nós não tem que passar por um processo alguma vez ao qual nós precisamos descer de alguma coisa? E a Bíblia diz então que esse homem, descendo ele caiu na mão dos assaltantes e foi roubado. Querido, nós precisamos entender que o Evangelho não nos protege de ter perdas. O Evangelho não nos protege da gente ficar imune a situações que são comuns a todos. Esse homem descia, caiu na mão dos assaltantes, foi negativado, foi assaltado, perdeu o que tinha, apanhou, ficou jogado lá. E aí Jesus continuou, falou assim: e aí, querido, descendo pelo mesmo caminho, olha só, se um desceu e foi assaltado, o outro que era sacerdote também estava descendo. Porque não é porque você tem um título, porque você tem um ministério, que você tem um cargo na igreja, que não quer dizer que você não tem que descer em alguns lugares. Aliás, na verdade é nesses lugares que a gente aprende, porque eu sei o que é descer. Aí a Bíblia diz que esse sacerdote então, descendo, passou, viu e passou de lado e foi embora. E aí a Bíblia diz que então veio o levita. E o levita é um adorador, assim como o sacerdote é um teólogo, conhecia de Deus. Aí veio o levita, que é um adorador, que sabe o que é adorar a Deus. Olhou ele lá, machucado, e passou do lado e foi embora. E aí Jesus continua dizendo: e aí veio um samaritano. Agora dá um pause aqui para você entender essa história. Mas por que Jesus usou um samaritano nessa parábola? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus não conversavam com os samaritanos. Os judeus não se dirigiam aos samaritanos por causa de uma briga que teve lá na construção do templo de Samaria com o templo de Jerusalém. Então, você entendendo isso agora, Jesus quis colocar bem escancarado até as questões culturais, as questões religiosas que estavam envolvidas ali, porque o cara que tinha apanhado era judeu, e Jesus estava falando com o mestre da lei judaica. Então você precisa entender uma coisa aqui essa noite, querido. Às vezes a nossa religiosidade nos impede até de ver os nossos conterrâneos, nos impede de ver aqueles que estão precisando de ajuda no nosso meio, pessoas que professam a fé em Cristo Jesus e que porque agora não podem nos favorecer em nada, a gente que é sacerdote, que é levita, olha para aquilo e fala: ele não pode me favorecer em nada. Aliás, eu vou ter que tirar do bolso para dar para ele. Aliás, eu vou ter que perder meu tempo com ele. Aliás, eu vou ter que me sujar com ele. E já que então ele não serve para me favorecer em nada, então é melhor eu não me envolver com ele. E eu continuo sacerdote bonitão, continuo levita bonitão, e não importa que ele era um irmão e às vezes conterrâneo. E aí Jesus levanta na história um cara que não era conterrâneo, para deixar claro para nós que o amor de Deus não está preso em religião, que o amor de Deus está preso naqueles que entendem a essência de Deus, que não importa se eu sou da denominação tal, se eu sou da religião tal, se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu não vou em lugar nenhum. O amor de Deus não está preso nisso. O amor de Deus não está preso só nos contemporâneos. Então o samaritano que não podia se envolver com ele, a Bíblia diz que ele então chegou e se compadeceu dele. Como eu disse para você aqui no início,
Nós precisamos entender o nosso relacionamento com Deus, porque às vezes nós estamos criando na nossa cabeça, ao invés de entender o Deus Pai, que a gente cansa de falar aqui, que é o Deus que é Pai de todos, que enviou o Filho, que revelou seu amor, a gente acaba criando um Deus ídolo, e aí a gente vira idólatra. Como assim, pastor? Eu não adoro imagem. Não, talvez você adore um Deus que você criou, talvez você adore um Deus que está só na sua cabeça. E isso é idolatria. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Vamos ler um texto aqui. Está lá em Salmo 115. Abre lá. Salmo 115, a partir do versículo 4. Salmo 115. Vem me envolver com seus braços de amor, me leva mais perto de ti e me conta os seus segredos. Salmo 115, a partir do verso 4. Olha só o que está escrito aí. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Som algum sai da sua garganta. Agora olha o 8, gente, presta atenção nisso aqui. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Querido, se você cria um Deus ídolo só na sua cabeça, um Deus que você acha que esse Deus é um Deus que foi criado para você, só para te favorecer, então você automaticamente você vai entender o que está escrito aqui. Aqui diz que Deus está onde? Está nos céus. Então a gente acha que a gente precisa subir até onde Deus está, e por conta da minha adoração agora, porque Ele se tornou um ídolo para mim, Ele vai me proteger agora, e vai cuidar de mim todas as vezes que eu estiver aqui na terra, independente do que acontecer. Só que isso é o Deus da religião, porque o Deus Espírito, Deus Pai, quando você se aproxima dele, Ele te torna um cuidador dos seus irmãos, porque você começa a ter a natureza dele. Então ele está dizendo aqui, então, esses que criaram esse Deus ídolo, eles começaram a ficar parecidos com ele. Por quê? Porque ele está falando assim, ó, tem boca, porém não fala. Agora você vai falar assim, o que isso tem a ver? Tem boca, mas não fala? Querido, às vezes a gente tem boca e diz muita coisa, mas não fala nada. Porque a gente conversa, fala, explana. Você já viu gente que prega, reprega, desprega e não prega nada? Sabe o que é isso? É gente sem graça pregando da graça. É gente que fala, mas não diz nada. Do mesmo jeito ele falou assim, vocês vão ficar parecidos com isso aqui. Por quê? Porque vocês têm mãos, porém vocês não apalpam. Porque nós temos mãos, mas nós não tocamos nas pessoas. E ele vai dizer assim, vocês têm pés, mas não andam. Porque na verdade a gente pode até caminhar, mas a gente não chega em lugar nenhum. Porque nós estamos adorando um Deus ídolo, e nós estamos nos tornando parecido com ele. Então essa noite Deus quer quebrar esse paradigma em você. Você vai entender quem é o teu próximo, e você vai entender a relação de Deus com você. Porque quando você entender o que você tem que fazer de verdade para o teu próximo, aí sim você entendeu de verdade a tua missão aqui na terra. Porque agora, voltando para a história que nós lemos lá, quando esse homem desceu, a Bíblia diz que ele desceu, e aí você entendeu agora por que Deus está nos céus. Então se eu subo a Deus, então agora eu preciso descer. Então quando esse homem desceu, a primeira coisa que aconteceu, ele caiu na mão de quem? Quem que pegou ele lá primeiro? O cara que estava descendo lá, foram os assaltantes. Esse cara então caiu na mão dos assaltantes. E aí então nessa história a gente começa a ver algumas mentalidades de viver a vida. Porque olha a mentalidade dos assaltantes. O assaltante pensa assim: o que é meu, e o que é teu, também é meu. Talvez você vai falar assim, que é isso, pastor? Eu estou na casa do Senhor e eu não sou um assaltante. Claro que você não vai chegar no absurdo de assaltar. Mas quantas vezes nós aproximamos das pessoas só na intenção de ter o que elas têm? Quantas vezes nós vivemos relacionamentos de favor,
de chegar perto e dizer assim: não, o que eu tenho é meu, porém o que esse cara tem eu quero para mim, porém o que essa pessoa está vivendo, ela pode me favorecer, então eu vivo a vida nesse sentido, então eu sou um assaltante, porque eu não vivo na relação de doar, eu vivo na relação de pegar. Então eu olho para as situações e para os relacionamentos e eu começo a dizer assim: não, então se eu viver perto do fulano, quem sabe? A gente vive muito isso em ministério, mas a gente sabe o que a gente está falando. Tem pessoas que se aproximam de nós simplesmente porque quer uma oportunidade, porque quer ser alguma coisa. Eu já tive empresas e eu tive muitos amigos, entre aspas, porque esses amigos, quando eu quebrei, eu descobri que eles andavam perto de mim porque eles queriam só o que eu tinha, eles não andavam comigo pelo que eu era. Então o que era deles e o que eu tinha interessava a eles. E isso não é uma mentalidade do reino de Deus. Isso não é uma mentalidade de entender o que é o próximo. Essa mentalidade egoísta sempre vai te levar para longe de Deus, porque a natureza de Deus não é pegar o que você tem, é entregar o que Ele é. E essa noite Deus quer entregar o que Ele é para você. Deus quer repartir o que Ele é com você. E olhando para esse cenário, então, ele caiu na mão dos assaltantes. E aí então a gente viu Jesus narrar sobre o levita e o sacerdote. E aí aqui a gente entra dentro da igreja, porque levitas e sacerdotes são pessoas que conhecem a religião, conhecem Deus, conhecem o que significa o evangelho, conhecem o que é Bíblia. E aí a mentalidade do levita é a seguinte: o que é meu é meu, e o que é seu, é seu, pouco me interessa. Você já viu isso? Tem gente que fala assim: nossa, eu não preciso nem ir para a igreja, porque eu sou bonzinho, eu não pego nada de ninguém, eu vivo a minha vida, eu ganho meu dinheiro, eu sou honesto, eu trabalho. Então quer dizer, o que é meu, e o que é do outro, é do outro. Eu não vou me preocupar com isso. Só que deixa eu te falar uma coisa: quando esses dois bonitão passou, tinha um homem lá que estava sujo de sangue, porque tinha apanhado, já não tinha mais nenhum benefício para dar para eles, eles já não iam ser favorecidos de andar com ele. E aí tinha um agravante, porque como eles eram sacerdotes e levitas, se o cara está sujo de sangue e eu abraço esse cara, automaticamente eu vou ficar o quê? Sujo de quê? De sangue. E a cultura judaica na época dizia que se você tivesse sujo de sangue, você se tornava impuro, aí você não podia participar do culto. Sabe por que a gente às vezes não ajuda as pessoas que estão lá fora? Porque a gente tem vergonha de ser visto como uma prostituta, porque a gente tem vergonha de ser visto como homossexual, porque a gente tem vergonha de ser visto sentado numa mesa onde às vezes o cara está tomando uma cerveja, porque a gente não tem noção do que a gente está fazendo lá. Então a gente diz assim: eu não me misturo, porque eu também não me torno impuro. Porém o mais puro de todos desceu do céu, deu o sangue dele para você estar aqui essa noite. O mais puro de todos. A gente não quer se envolver com as pessoas, porque a gente não quer se contaminar com o que elas são. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: Jesus andou muito mais com eles do que com gente religiosa. A gente precisa se envolver com as pessoas. O problema dele tem que ser o seu. O problema da família dele tem que ser o seu. Se ele estiver divorciando, você tem que sentir a dor que ele sente. Se os filhos tiverem com problema nas drogas, é como se fossem os seus. Nem que te custe ficar todo sujo de sangue, misturado nos pecados, porque senão você está com a mentalidade religiosa, querido. Mentalidade de que o que é seu, é seu, e o que é do outro, é do outro. Afinal de contas, nós tivemos lá esse final de semana no curso, amados. A pastora Jaqueline partilhou um negócio comigo que eu fiquei chocado. Teve uma irmã do curso lá. O curso trata muito de família, aliás, é de família, né? Só de família. E a irmã, que já está na igreja há muitos anos, falou assim: eu acho que lá eles estão dando esse curso errado, porque eu fiz esse curso, mas não é do jeito que vocês estão falando, porque lá eles falam muito do problema do outro. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que as pessoas têm que tratar dos seus problemas, porque o problema dele tem que tratar na casa dele. Gente, vocês estão entendendo? Nós estávamos na Universidade da Família, num curso nacional, e uma irmã de uma igreja de nome, com 20 anos de
de igreja, dizendo que os problemas dos outros têm que ser resolvidos na casa deles. Vocês estão tendo noção do que está sendo pregado lá fora? Vocês têm noção do que é um pastor subir num púlpito e começar a falar assim: Deus vai derrubar os teus inimigos, se você lembrar do teu vizinho? Deus vai derrubar o teu gigante, se você lembra da tua mulher? Deixa eu te falar uma coisa: os teus inimigos estão dentro de você. O teu gigante é o teu ego. Não é isso que Deus está falando. Porque Deus morreu por todos. Por todos. Então, não fica com essa mentalidade de que o que é problema do outro é do outro, o que é teu. Não é, isso é mentalidade de religioso. Jesus, querido, só para você lembrar, Jesus fez uma pergunta. Ele perguntou assim, ó: mas se vocês amam apenas as pessoas que vos amam, que recompensa terá? Fala a verdade, não é bom demais a gente amar quem ama a gente? É a coisa mais fácil do mundo. Se amar teu filho que te ama, se amar tua esposa que te trata bem, se amar teu pai e tua mãe que te protege. Agora ama aquele que fala mal de você, ama aquele que te prejudicou financeiramente, ama aquele que te traiu. Ama. É isso que Jesus está falando. Se vocês amam somente os que amam vocês, que galardão que vocês vão ter? Porque o cristianismo vai além do nosso eu. O cristianismo estabelece o amor a nós todos. Então nós não vamos sair daqui essa noite com uma mentalidade de levita e sacerdote. Amém, querido? Amém, querido? E aí nesse cenário então, Jesus levanta a figura do samaritano, o bom samaritano. E aí a mentalidade do samaritano é a mentalidade do cristão. A mentalidade do samaritano é: o que é seu, porém o que é meu também pode ser seu. Foi essa mentalidade de Jesus, foi a mentalidade de Deus. Deus falou assim: o filho é meu, é o único que eu tenho, porém ele agora também vai ser de vocês. E ele olha pra gente e fala assim: vocês estão tudo sujos de pecado, vocês estão tudo machucados, vocês não têm nada para me favorecer. Pelo contrário, Deus falou lá em Isaías, ele falou assim: os ajuntamentos de vocês estão me dando vontade de vomitar, porque vocês se reúnem para me adorar em favor de si mesmo e não se preocupam uns com os outros. Não há mais cruzamento, vocês não se preocupam uns com os outros. E mesmo sabendo disso tudo, ele pegou o que era dele, o melhor que ele tinha, e falou assim: isso aqui também agora vai ser de vocês. Sabe para quê? Para você saber aqui essa noite que o que você tem também é do teu próximo. Também é do teu próximo. E sabe o que a Bíblia diz? Que o sacerdote, vendo, olha, presta atenção, o sacerdote viu e passou. O levita viu e passou. O samaritano viu e se moveu em direção a ele, teve compaixão. Então eu vou te responder a pergunta aqui essa noite: sabe quem é o teu próximo? É aquele que você se aproxima dele na intenção de amá-lo. Esse é o teu próximo. Não é quem está perto de você, porque às vezes ele está do teu lado, dividindo a casa com você, porém você não tem intenção de amá-lo. Mas todo aquele que você se dirige a ele na intenção de amá-lo, ele se torna o seu próximo. Por isso essa noite, querido, o amor de Deus precisa te pegar aqui, para você começar a se mover em direção das pessoas que você precisa amar. Aí você vai dizer aqui: pastor, mas ele não merece. Eu sei, mas ele precisa. As pessoas precisam do amor de Deus. Ninguém merece, nem nós, mas as pessoas precisam do amor. E para a gente já ir entendendo e partindo aqui, para a gente poder adorar a Deus mais um pouco depois. Esse homem, amados, o samaritano, a Bíblia diz que ele desceu pelo mesmo caminho de todo mundo. Ele não estava num outro caminho, ele estava no mesmo. Ou seja, tem muita gente que às vezes não está nas reuniões agora, nos ajuntamentos, estão até lá fora, mas estão no mesmo caminho que nós. A Bíblia diz que ele levava e carregava consigo faixas
para atadura. Porque a Bíblia diz que ele desceu da cavalgadura e ele atou as feridas. Ou seja, esse homem saiu de casa se prevenindo para encontrar pessoas feridas no caminho, e ele levou ajuda para a cura. Será que nós estamos saindo de casa com ataduras, para que aqueles que a gente encontra no caminho feridos, você dizer: peraí, eu tenho algo aqui que pode te ajudar, eu tenho algo que vai atar essas suas feridas agora, eu tenho algo que vai aliviar a tua dor, eu sou o enviado de Deus na tua vida. Não é passar pelas pessoas e virar a cara, não é olhar o mendigo na rua e falar assim: eu vou orar ao Senhor, vou orar ao Senhor para alguém passar aqui e te dar uma comida. Não. Se você viu, é você que tem que se mover. Se ele pediu para você, é você que tem que dar. Porque as faixas, as ataduras têm que estar conosco. E a Bíblia diz que ele atou as feridas e que ele deitou azeite. Nós falamos aqui no culto passado, retrasado, se eu não me lembro. Azeite significa unção. Você precisa andar pelo caminho carregado de unção, querido. Eu tenho orado a Deus, falando: Deus, nos dá unção, mas não é unção para ficar rodando no manto, não é unção para ficar caindo, é unção para ver quem está precisando, para ver quem precisa de ajuda, porque só quem tem unção entende a missão na terra, só quem tem os olhos abertos consegue ver aquilo que precisa ver. Deus não te trouxe aqui para te fazer enxergar, Deus te trouxe aqui para você ver e ver o teu irmão. Sabe por que Deus te ungiu? Sabe por que Deus te ungiu? Eu falei isso aqui lá na vigília, lá em casa. Quando nós viemos para cá abrir essa igreja, dentro da própria instituição, dentro do próprio ministério, e isso aqui eu falo abertamente para todo mundo ouvir, porque isso nós não temos problema, porque são pessoas, são maneiras de ver. Teve irmãos que falaram assim: por que vocês vão abrir essa igreja no Pirapitinga? Porque lá no Pirapitinga, se a gente andar lá, vocês vão ver lá que só tem pobre, prostituta e traficante. E aí eu estava conversando esses dias com o Denis, a gente até chorou, porque a gente falou assim: é isso, por isso que Deus nos mandou para cá. Abre a Bíblia lá em Isaías 61, abre lá, Isaías 61, abre aí. Isaías 61. Isaías 61, a partir do versículo 1. Olha o que o profeta Isaías disse sobre unção. E essa unção depois estava sobre Jesus, amados. Jesus leu esse texto aqui lá na sinagoga. Depois vocês leram lá no Evangelho de Mateus. Olha o que Isaías falou. Para que serve unção? Ele disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Agora para quê? Para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. É para isso que Deus te ungiu. Deus nos ungiu para pregar o Evangelho para os pobres, para os que estão presos, para os que estão contritos, para os que estão com problema na família, para aqueles que não têm o que comer, para a gente que já perdeu o sentido da vida. Para isso que Deus te deu unção. O Espírito de Deus está sobre a igreja. O Espírito de Deus está sobre a igreja. E é para isso que esse Espírito serve, porque esse Espírito muda o teu jeito de ver a vida. Irmãos, ultimamente, eu não sei o que é. Eu estava com o Saulo esses dias para trás, a gente estava na praça ali. E aí chegou um irmão. Eu estou dizendo irmão porque eu não sei nem de onde que ele é, viu? Porque são todos irmãos. Eu não estou falando de igreja. Ele chegou magrinho, muito magro, novo, um rapaz deve ter menos de 25 anos.
E eu sei que ele está usando droga. Todo mundo sabe. E ele chegou para mim e falou assim: moço, o senhor pode me ajudar com cachorro quente? Porque eu estou com fome. E se o senhor tiver alguma moeda para o senhor me dar, eu estou com tuberculose. Ele falou: porque eu resolvi viver uma vida longe da minha família, e eu entrei no mundo das drogas, e eu sou soro positivo, HIV. Mas se o senhor puder me ajudar com alguma coisa? A vontade que eu tinha era de trocar de lugar com ele. Porque o mundo está assim. E a gente olha eles andando na rua e a gente acha que é igual zumbi. Deixa eu te falar, eles tiveram família, nasceram de alguém, foram gerados em Deus. E a gente está virando os olhos para um caos social, sabe por quê? Pensamento de religioso: o que é meu, o que é seu. O meu problema eu resolvo com a minha família, o seu você se vira. Só que tem gente que não tem mais força para se virar. Tem gente que precisa da tua mão, precisa de você entender quem é o teu próximo. Eu estou entrando nos lugares ultimamente, eu estou chorão demais. Porque a gente acha que os nossos probleminhas do dia a dia são grandes demais. Afinal de contas, né? O que é um estresse no casamento? O que é um filho que encheu o seu saco o dia inteiro? O que é, né? Uma conta que às vezes chegou no dia, você não tinha dinheiro para pagar. E a gente esquece que a gente tem casa, a gente tem cama, a gente tem comida, a gente tem energia elétrica, a gente tem telefone, a maioria tem carro. A gente esquece. E aí a gente não consegue ver o próximo, porque a gente está olhando para a gente mesmo. A palavra de Deus diz que aqueles que não conhecem a Deus fizeram do seu ventre o próprio Deus. Então ele disse: olha, se você não me conhece de verdade, você vai viver servindo um Deus de mentira em prol só dos seus apetites, só em prol das suas vontades. E não foi para isso que eu te criei. Eu te criei para você ser voz para quem não tem voz, para você ser mão para quem não tem mão, para você ser o pé de quem não tem mais pé. Eu te criei e te dei uma boca. Não foi para você ficar só conversando, foi para você dizer uma mensagem. Eu te dei mãos, não é para você só ficar correndo atrás de dinheiro. Eu te dei mãos para você tocar as pessoas. Eu te dei pés, não é para você percorrer o seu caminho de sucesso, é para você andar em direção do teu irmão que está perdido. Foi para isso que eu te criei. Por isso que nós precisamos saber quem é o nosso próximo. E sabe de uma coisa, querido? As duas primeiras perguntas que Deus fez na Bíblia: primeiro ele perguntou para Adão: Adão, aonde você está? Isso tem a ver com identidade. Primeira coisa que Deus precisa que você saiba aqui nessa noite é que você é filho de Deus. Aonde você está? Deus sabia onde ele estava, era ele que não sabia mais. Tem muitos de nós que estão aqui essa noite e não sabem mais aonde está. Pois Deus está te fazendo essa pergunta: aonde você está? Porque às vezes você vai olhar e vai falar assim: eu estou nu. E ele vai falar: qual voz que você estava ouvindo? Porque você se relacionava comigo todos os dias nu e não tinha problema. Quem foi que te falou agora? Porque às vezes nós não sabemos aonde nós estamos mais, porque nós mudamos a voz. Não estamos ouvindo a de Deus mais, estamos ouvindo a voz de Satanás. E a segunda pergunta que ele fez foi para Caim. Ele perguntou assim: aonde está o teu irmão? Porque é a responsabilidade de quem descobriu que é filho de Deus. Deus continua perguntando para você aqui essa noite: então, aonde está o teu irmão? Aonde ele está? Cadê os que precisam ser alcançados dessa cidade, amados? E só para a gente concluir, esse samaritano que tinha atadura e tinha azeite, a Bíblia diz que ele também tinha vinho. E vinho significa alegria. A gente precisa voltar a ser uma igreja alegre, sabe por quê? Porque independente do que nós estamos vivendo, nós entendemos o Evangelho. Nós precisamos ser felizes, porque agora nós sabemos que a hora que nós completarmos a carreira, nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa. Mas enquanto nós não voltamos para casa, nós somos alegres em saber o que nós temos que fazer. E ser alegre não é ficar sorrindo o tempo todo. Ser alegre é ter a satisfação de saber que você entendeu agora o que você está fazendo aqui na terra. Isso é a maior alegria do mundo. E aí a Bíblia diz também que esse homem pegou esse moço machucado, colocou ele numa hospedaria. Isso quer dizer, traz para o convívio familiar.
A hospedaria hoje é a igreja, não é o local, é a igreja. É a hospedaria. E aí ele falou pro dono da hospedaria: toma aqui um dinheiro, e o que ele gastar depois, além desse dinheiro, eu também pago. Isso fala de responsabilidade financeira. Porque a gente passa um tanto de aperto e um tanto de coisa que a gente podia fazer, porque a gente não entende a nossa responsabilidade financeira com as pessoas. Você tem coragem de botar o teu dinheiro e falar assim: ó, cuida dele. Eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, então agora eu preciso devolver para o convívio da família. Então agora pode deixar que a conta eu pago. Pode deixar que os 70 que estão comendo aqui no restaurante, eu ajudo. Pode deixar que o projeto do futebol que está lá, com os meninos lá, mais de 60, 70 meninos, pode deixar, eu estou junto. O Nordeste precisa ser alcançado, nós vamos enviar missionários para lá, irmão, eu estou junto. Eu estou junto. Deus vai dar dinheiro para muita gente no nosso meio. E quando Ele te der, você vai lembrar desse dia que Deus que está aqui, o Espírito de Deus, disse: você vai ser um rei, e eu vou te dar recurso financeiro para você abençoar o meu reino. O curso que nós fizemos, amados, o curso que nós fizemos lá, a pessoa que fundou o curso no Brasil chama-se Jorge. Sabe de que ele é dono? Ele é dono da Jacto. Sabe aquelas bombas de dar combate que você já viu, umas azul, que todo mundo anda com elas aí? Sabe aqueles implementos vendidos para usina, Uniport, aqueles negócios de dar combate, que está lá escrita a marca Jacto? Jacto, a empresa que foi considerada o maior faturamento do Brasil nos últimos 5 anos. O dono desse projeto que está restaurando famílias, sentando na mesa para comer com gente que às vezes não tinha 10 reais para pagar o almoço. Esse homem é bilionário, ele tem um jato particular. Porém, ele diz que não sabe sair de casa sem pegar o telefone e ligar para os seus líderes e dizer assim: quem está precisando de dinheiro? Porque ele entendeu que o dinheiro que Deus deu para ele é para ele distribuir àqueles que precisam. O ano passado ele distribuiu R$1 milhão. Teve uma filha de um líder lá do projeto que precisou de uma cirurgia urgente, custava 100 mil. O homem estava desesperado, não sabia o que fazer. Ele ficou sabendo lá de onde ele estava fora do Brasil. 5 minutos depois do cara estar desesperado, a menina esperando para entrar na sala de cirurgia, ele recebeu o telefonema e o médico falou assim: pode fazer a cirurgia, está tudo pago. Porque esse homem pagou 100 mil na cirurgia de uma pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus não tem crise de dar dinheiro para as pessoas. Só que quando eu sei quem é o meu próximo, eu sei que aquilo que é meu também é dele. E Deus vai abençoar essas mentalidades. Deus vai abençoar essas mentalidades. Vocês podem saber que Deus está levantando esse povo, reis e sacerdotes. E toma cuidado só com o negócio. Toma cuidado, porque o barco não afunda quando o barco está vazio. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, e o barco estava bonitinho. Jesus chegou de manhã, olhou para o Pedro, falou: Pedro, volta lá onde você estava. E o Pedro, obediente, voltou, e ele falou assim: agora lança a rede. E o Pedro lançou a rede. A Bíblia diz que encheu tanto de peixe, e o barco encheu tanto de peixe, que o barco do Pedro começou a afundar. Então você está vendo que o barco afunda é quando está cheio? Você está vendo, querido, essa noite? Você está vendo Deus falar com você? Que Ele vai encher o barco. Porém, toma cuidado, que o barco afunda é quando está cheio. Ninguém afunda com o barco vazio. Quando você está precisando de dinheiro, você corre para a igreja. Quando você está precisando de uma bênção, você vem para a igreja. Quando o trem está difícil, você vem em tudo. Você vem a semana inteira na igreja. Mas quando você começa a receber algumas coisas, a gente tem uma tendência de falar assim: não, agora eu estou bem, Deus me abençoou. Aí não preocupa com mais ninguém. Sabe o que o Pedro fez lá para o barco não afundar? A Bíblia diz que ele chamou os barcos que estavam ao redor e ele repartiu os peixes. E todos os barcos ficaram com peixe. Aí você deve estar falando assim essa noite, fala assim: nossa, pastor, mas então meu barco é o barco vazio. Então creia que Deus está mandando alguém com o barco cheio para perto de você. E que quando o teu barco encher daquilo que o outro te deu, lembre-se de chamar mais alguém para repartir.
Porque o Deus que nós servimos é mestre em multiplicação. É mestre em multiplicação. Para multiplicar é com Ele mesmo. Ele dá graças e é no repartir que se multiplica. Nós precisamos criar esse ambiente de glória. Que essa noite então você entenda que o teu próximo é aquele que você se desloca em direção a Ele no sentido de amá-lo. E que tudo o que é seu também é dele, porque foi Deus que te deu e Ele é o seu irmão. Aleluia, querido. Fica de pé no seu lugar.